Queremos convidar nesse momento para ministrar a palestra com o tema Importância da Modernização da Legislação Mineral Brasileira, o Dr. William Freire, da WF Advogados Associados. O escritório William Freire Advogados Associados é especializado há mais de 20 anos em direito minerário, direito ambiental, siderurgia e metalurgia. Bom, presta assessoria jurídica em todas as fases dos empreendimentos minerários, desde o requerimento de pesquisa mineral até o fechamento da mina. A experiência e o constante aprimoramento de seus profissionais garantem que não apenas o escritório, mas também seus clientes estejam sempre posicionados na vanguarda do desenvolvimento do setor mineral brasileiro. Senhoras e senhores, com vocês, Dr. William Freire. Antes de ouvirmos o Dr. William Freire, queremos agradecer também a Luciliano Gomes Cavalcante, representante da ANORA de São Paulo. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a organização do evento, cumprimentar o Washington em particular pelo esforço dele, e um cumprimento especial aqui para o Dr. Deolino, que está presente. Mas eu diria que eu fiquei muito bem surpreendido quando eu cheguei ontem e vi a organização do interesse do setor e a qualidade da estrutura do evento. É uma alegria muito grande ver o grau de mobilização, ver o interesse do setor no sentido de aprimorar, evoluir, construir as coisas. Foi muito gratificante. E antes de começar a falar, eu vou só pegar um gancho aqui que foi dito agora aqui na mesa. É o seguinte: por que o garimpeiro não seria empresário? Por que o garimpeiro não poderia ser considerado um empresário? Eu não vejo por quê. O empresário, ele investe, trabalha, planeja, executa, controla. Então, eu não vejo porquê, e entendo até que seria muito interessante que a postura do garimpeiro ele tivesse em mente uma postura empresarial. Né? Então, isso é importante, só para começar a não perder o gancho que foi dito aqui antes. Quando nós falamos da importância da modernização da legislação, há vários aspectos que precisam ser abordados. O primeiro entendimento que nós devemos ter é o seguinte: quando nós falamos da legislação, da norma, nós temos que entender que a norma, a lei, em qualquer grau, ela não nasce do nada. Quando o Congresso Nacional publica uma lei, ou mesmo outro órgão, IBAMA, outro órgão regulador, isso não nasce do nada. A norma escrita, ela é a materialização de uma determinada política em determinado setor. E quais são as forças que atuam para que essa norma aconteça? São três forças. A primeira força é a vontade do governo. Se nós pensarmos que qualquer lei, qualquer tipo de norma, a força, a direção política do governo não tem a força, nós estamos partindo de uma premissa equivocada. O segundo componente
são as forças sociais. Quais são os integrantes dessas forças sociais? Primeiro, o próprio grau de educação, evolução, mobilização da sociedade. Segundo, o grau de evolução, mobilização do setor específico. Coordenação. O que mais entraria nesse componente social dessa força que gera a norma? Dá um exemplo, os homens. Outro tipo de força social importante na formação da norma. A qualidade dos políticos, porque eles estão ali fazendo a norma. Então são vários componentes que se integram. A mídia, nós vamos dizer que a mídia não tem importância, nós vimos a importância agora recentemente da mídia, na discussão do Código Florestal, porque a mídia mobiliza a opinião pública, de um lado e para o outro. E qual é o terceiro componente? É a realidade econômica. Se nós pegarmos esses três componentes, força do governo, ou vontade do governo, mais a realidade social, mobilização social e realidade econômica de hoje, e fôssemos levá-la ou compará-la com 1967, quando o Código de Mineração foi elaborado, nós vamos ver que o vetor resultante dessas forças é completamente diferente. Completamente diferente. E vai ser muito interessante, ou já está sendo muito interessante, analisar como essas forças estão se movimentando para o novo marco regulatório da mineração. E foi um exercício muito interessante também, possível de ser feito, analisar a movimentação dessas forças no novo Código Florestal. Sabe? Então, se nós não tivermos percepção, clareza de como essas forças existem e como essas forças atuam, nós não teremos condição de atuar com qualidade, com eficácia. E mais, nós temos que entender que determinada política que gera determinada norma, em determinada época e lugar. Por que determinada época e lugar? É porque o Brasil vive o seu momento sócio-evolutivo, cultural, político. Nós não podemos comparar o Brasil com outro país qualquer. Porque nós vivemos o nosso momento. Não é? E outro aspecto interessante é nós compreendermos que essa disputa de espaço, essa disputa de forças, num regime democrático, ela é legítima. Não adianta ignorar que não há uma disputa de interesses. Não adianta ignorar que não há disputa por espaço, porque se nós fizermos isso, nós não conseguiremos fazer valer a posição do setor que defendemos, a posição do setor de nosso interesse. Entendeu? Então, onde entram as cooperativas, onde entram os sindicatos, onde entra a força da cooperativa de vocês, entra no componente social. Porque a realidade econômica, ela entra mais no aspecto macro. Vou dar um exemplo rapidinho para vocês entenderem. Vamos imaginar que
o corte de mineração estivesse sendo feito em um período de alta recessão e alto desemprego. É natural que ele viesse mais flexível, mais brando, com menos impostos, com mais facilidades. Se um novo marco regulatório vier em um período que o país tenha reservas internacionais altas, pleno emprego, ou seja, precisando menos de dinheiro, o resultado dele naturalmente vai ser muito. Não é? Então, essa é a primeira colocação que eu faço para nós começarmos a direcionar o debate dentro de uma perspectiva, eu diria, quase técnica, para nós não ficarmos aqui reclamando, e agora o que eu faço? Não. Nós vamos aqui, no final, ver o que nós podemos fazer dentro dessa perspectiva para que possamos influenciar que o setor possa realmente ter voz ativa e ver, pelo menos, parte dos seus interesses atendidos. Porque é legítimo essa movimentação. Outro aspecto é o seguinte: quando nós falamos em modernização de legislação, também não adianta nós ficarmos assim, mas legislação, negócio, o que é isso? O negócio é velho, o negócio sem gosto. Também nós não sairemos do lugar. Nós temos que entender que a legislação, de uma maneira geral, e especialmente o que nos interessa, ela é claramente dividida em três aspectos. Primeiro, os elementos essenciais ou estruturais, elementos essenciais do regime jurídico da mineração. Segundo, procedimentos. Mas o marco regulatório vai alterar o prazo de pesquisa de 3 para 5 anos, o prazo do recursal vai sair de 10 dias para 30, isso é procedimento. E o terceiro aspecto, que também inclui-se entre a importância, dentro da importância normativa, é a estrutura do sistema. Porque não adianta você ter um regime jurídico tratando muito bem dos elementos essenciais, depois os procedimentos também muito claros, mas você não tem a normatização estruturando o sistema. Ora, se você não tem os órgãos estruturados para fazer cumprir a norma, ela cai no vazio. Não adianta, não tem milagre. Então, quando nós falamos de marco regulatório ou regime jurídico da mineração, nós temos que ter em mente essa divisão. Porque senão nós também não sairemos do lugar. Em relação aos elementos essenciais, aliás, eu vou fazer um parênteses aqui, que eu gosto. Quantas lâmpadas, quantas minas diferentes o Claudio Sclia, ex-secretário, no livro dele, ele aponta para fazer uma lâmpada. Aí o marido falou, para fazer uma lâmpada eu preciso de 8 minas diferentes. Errado. Você precisa de mais de 20, porque você precisa também dos minérios para fazer a fábrica da lâmpada. Nós estamos falando, para fazer uma lâmpada dessa, nós estamos falando de mais de 20 minas diferentes para fazer uma lâmpada. Só esse exemplo muito singelo mostra a importância da mineração. Não vou me delongar em relação a isso. Em relação aos elementos essenciais, ou melhor, em relação
ao regime jurídico da mineração, há duas formas de você analisar isso. Primeiro, é se fechando e olhando o passado. Ou seja, quais são os meus elementos de análise que eu tenho para decidir o que eu quero. Então você pega a lei que você tem, pega a sua experiência e com esses dois elementos você decide o que você quer para o futuro. Só que eu entendo que há um terceiro elemento fundamental que nós devemos agregar ao nosso texto, porque nós não podemos dizer também que nós não aprendemos nada com o nosso código de mineração. Com 40 anos de experiência, discutindo, sofrendo e estudando. Então, também dizer que não serviu para nada é um exagero. A nossa experiência de vida também é importante porque, gente, o Brasil é um país continental. A realidade daqui não é a realidade do Sudeste, muito menos a do Sul. Não é, mas não é mesmo. E outra, aproveitando ainda esse detalhe, é o seguinte, nós falamos aqui de história. Qualquer livro de história vai mostrar que as fronteiras do Brasil foram fixadas pelos mineradores. Se não fossem os mineradores, se não fosse a busca dos riquezas minerais, nós não teríamos as fronteiras que nós temos hoje. Só isso aí também basta para mostrar a importância desses antepassados nossos que saíram aí desbravando. Sabe? É uma história impressionante. Em relação aos elementos essenciais que a gente estava falando, então nós temos a nossa experiência, a nossa vivência. Agora, nós temos que analisar o seguinte: o que já existe em relação a esse assunto? Será que nós vamos reinventar a roda? Será que o nosso regime é muito pior do que o que já existe por aí? Então, em relação aos aspectos essenciais, eu digo o seguinte: o regime jurídico da mineração, em relação ao regime essencial, é muito bom. E quais são os componentes desse regime essencial? Primeiro, soberania do país sobre as riquezas minerais. Isso está escrito. Depois nós vamos discutir os aspectos aí de interferência, etc. Nós vamos para o aspecto legislativo. O Brasil não abre mão da soberania das suas riquezas minerais. Ontem, o país abre mão. Agora, quando nós falamos de soberania, parece uma coisa óbvia, mas nem sempre foi tão óbvio. Nem sempre foi tão óbvio que lá nos idos 1960, a ONU teve que fazer uma declaração dizendo que os países tinham soberania sobre as riquezas minerais. Olha, ou seja, a ONU fez uma resolução falando óbvio, mas não, por quê? Lá naquele momento estavam terminando aqueles resquícios de colonização, não é? Então, ponto. Nós não, o primeiro princípio, que é um princípio constitucional, nós não abrimos mão da soberania sobre os nossos recursos minerais. Quando nós não abrimos mão da soberania, nós não abrimos mão sobre nenhum aspecto de soberania. Então, nós não queremos, por exemplo, ninguém dizendo para nós como nós devemos gerir nossos recursos dentro da nossa realidade socioeconômica, evolutiva, cultural. Nós temos condições de decidir o que é melhor para nós. Ponto. E quando eu falo, vou dar um exemplo aqui do aspecto socioevolutivo cultural. Se você for na Islândia, na Dinamarca, Noruega,
que são países com o índice de desenvolvimento humano dos mais altos do mundo, a Islândia é o primeiro. Você não acha um pouco de cigarro no chão, você não acha um lixo, papel de bala no chão. Não acha. Em compensação, lá eles têm um festival anual de matança de golfinho. É um troço horroroso, em que os golfinhos entram numa baía para atrás de sardinha, para alimentar, e eles fecham e matam os golfinhos na foice, no gancho. Coisa horrorosa. Mas não tem um pouco de cigarro no chão. Em Belo Horizonte, nós temos uma avenida lá, chama Avenida Paraná. A avenida é varrida 8 vezes por dia. Mas lá nós não admitimos matança de golfinho. Olha que interessante. O que significa? Não, cada país, cada civilização vive o seu momento socioevolutivo. Acabou. Isso é bom, é mal, é certo ou errado. Não é nada disso, é um momento próprio daquela comunidade, um momento próprio daquele país. Tá certo? Mas digamos que o momento socioevolutivo não seja o adequado. Bem, eu acredito piamente que o mundo está em evolução. Até porque se você um dia deixar de acreditar que o mundo está em evolução, você pode fechar as malas e ir embora daqui, porque não tem jeito. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que conviver com isso. Então eu disse que o nosso sistema é bom, todos os princípios. O segundo princípio, domínio das riquezas minerais pela União. Isso está na nossa Constituição. E é assim que funciona em relação a outros países? Perfeitamente. Se nós pegarmos aqui na América Latina, para começar, todos os nossos vizinhos, sem exceção, trazem esse princípio do domínio dos recursos minerais pela União. Isso você vai em outros países, mineradores, Austrália, África do Sul, Canadá, todos eles trazem esse princípio com pequena variação. Por exemplo, se você vai na Bolívia, na Constituição boliviana, está escrito que os recursos minerais pertencem ao povo boliviano. Outros dizem que os recursos minerais pertencem à nação. Na Venezuela, diz que os recursos minerais pertencem à república. Não faz diferença na prática. Ou seja, é o poder estatal, no final das contas, o poder estatal, é o próprio povo que tem domínio sobre as riquezas minerais. Ponto. Então, também nesse aspecto, a estrutura essencial do nosso regime jurídico é muito boa. E aí entra o detalhe do Chile, por exemplo, exclui as argilas superficiais do domínio da União. Portugal tem um regime interessante que as substâncias de emprego imediato no Código Civil pertencem ao Estado, mas são fora do Código de Mineração. Então são uns detalhes aí que não fazem diferença para nós agora. Se nós seguirmos para o terceiro elemento da estrutura essencial, é a mineração de interesse nacional. E isso está expresso também na nossa Constituição. Não são todas as Constituições que trazem esse princípio expresso como tem na nossa Constituição. É muito interessante esse princípio, apesar de esse ser um conceito ainda abstrato, nós não temos uma definição jurídica que seja interesse nacional, mas ele é quase intuitivo. O que seria interesse nacional? Aquilo que for bom para o país, aquilo que for bom para o seu povo. Não é? Eu encontrei uma única referência legislativa sobre o que seja interesse nacional num código de mineração, que é um código de mineração de um estado da Austrália,
porque lá a competência legislativa e mineração dos estados também tem competência, diferentemente daqui, em que fala que atividade mineral no interesse nacional é aquela conduzida segundo os interesses econômicos, olha bem, econômicos, sociais e ambientais do Estado. Olha que interessante, colocaram a palavra econômico primeiro, e se tivesse colocado social primeiro, ou ambiental primeiro. Foi de propósito ou por que foi essa ordem de palavras? Então, é um conceito bem interessante, e se nós pensarmos também, esse próprio conceito, uma vez eu estava perguntando aí, uma das aulas aí, qual é o conceito de sustentabilidade? Que é outro conceito também super etéreo. Alguém levantou, olha, é sustentável o que conseguir equilibrar os aspectos econômicos, sociais e ambientais. Então, aí eu achei muito interessante porque o conceito de sustentabilidade coincidiu com o conceito de interesse nacional, de mineração de interesse nacional do Estado de Vitória. Então, em relação a esse ponto, eu entendo que a nossa legislação não deve nada a de outros países. Terceiro, mineração como atividade de utilidade pública. Isso está no Decreto-Lei 3365 de 41. Tem outras normas aí que as normas florestais, ambientais também já falam, para florestal, está com a norma 369. Então, é outra questão. Nem todos os países trazem a mineração, uma declaração expressa de que a mineração é atividade pública. Isso é muito bom para nós, porque isso está expresso. Eu entendo que nós devemos trazer o novo marco regulatório, isso para dentro do código, para nós não ficarmos à mercê de depois revogam esse decreto-lei, mudam e nós fiquemos sem essa declaração expressa de que a mineração é de utilidade pública. E o que é uma atividade de utilidade pública? É aquela atividade reconhecida como a que tem capacidade de gerar benefícios econômicos e sociais para o país. E a mineração tem essa capacidade. Ok? Se nós falamos que a mineração tem essa capacidade, por que então, e aqui eu fico muito à vontade para tocar nesse assunto, por que então existe essa discriminação em relação à mineração? Esse preconceito? Eu tenho uma filhinha de 12 anos, vinda de morrer, que a professora fala mal da mineração com ela. Eu chego em casa, eu tenho que corrigir. Mas, minha filha, eu vou te explicar como funciona, você vai lá e vai falar com o professor que funcionou errado. Aí a tadinha, ela fica toda apertada, né? Como é que ela não vai voltar para a professora? Aí vem em casa, eu não deixo. Certo? Eu corrijo na hora, na lata, corrijo lá em Minas. Tá certo? Mas se nós também, nesse ambiente aqui de interesse comum, não admitir que existe um certo preconceito contra a mineração, também nós estamos fazendo mal. Existe, é verdade. Aí a pessoa se por quê? Gente, olha, isso é um tratado. Dá para fazer tese de doutorado, as dezenas para descobrir por que existe esse preconceito. Agora, esse preconceito é universal? Eu digo o seguinte, eu não consideraria universal. Porque eu tenho visto, por exemplo, muitas coisas interessantes sendo feitas e uma percepção diferente em relação à mineração em outros países. Vou dar um exemplo rapidinho, para não fugir do tema, o Chile. Qual é a semelhança do Chile com o Brasil? Primeiro, um país com um potencial mineral muito grande. Segundo, a balança comercial do Brasil é menor que a balança mineral. Eu estou lembrando aqui de dados de 2010, a balança comercial brasileira geral
foi 20 bilhões de dólares positiva. A balança comercial da mineração foi 27,5 bi positiva. Isso já considerando uma carga grande de importação de fertilizante, potássio, uma série de coisas que a gente importa. Mesmo assim, a balança comercial da mineração foi maior que a balança. E no Chile também, na Austrália também. Vou dar um exemplo do Chile. O Chile é um país que a percepção da mineração é diferente. Positivamente. Agora, todos nós, eles estavam tentando passar lá também um aumento do royalties da mineração, tipo a nossa CETEM aqui. Não passava, e aquilo foi ficando arquivado. O que aconteceu recentemente? Assim, teve uma greve de estudantes. O que a greve de estudantes queria, gente? Que parte do dinheiro da mineração fosse para um fundo para a educação. Ou seja, eles tinham a percepção de que a mineração poderia contribuir, mas já participava desse fundo, mas queria mais. Bom, resultado, teve aquele acidente lá, o acidente foi horrível, mas o resgate foi um sucesso. Concorda comigo? O resgate foi um absoluto sucesso em todos os aspectos, de mídia e tudo. O Pineda, aproveitando aquela onda de sucesso no resgate, conseguiu passar o aumento dos royalties da mineração lá. Mas vinculado, parte dos recursos desse royalties vão para esse fundo da educação. E a educação do Chile é de primeiro mundo. E parte dos recursos da mineração vão para onde? Naturalmente que uma parte fica para a mineração, mas outra parte vai para onde, gente? Um fundo de recuperação do país pós-terremoto. Ou seja, lá a população sabe efetivamente para onde o dinheiro da mineração está indo. Porque lá, terremoto é uma realidade deles, não é nossa aqui. Então, a diferença que eu vejo é a visibilidade dos benefícios que a mineração traz para o país. Aqui, eu estava conversando com um ex-deputado, ele me contando que ele tentou vincular os recursos da CETEM para a educação e saúde, quase deram meio de pau. Não quer que o dinheiro da CETEM entre no caixa único e aí some. Então, assim, mas essa empresa minera aqui no país há 100 anos, eu não vejo o dinheiro da mineração. Mas você não vê, o dinheiro foi gastado. Entendeu? Então, uma das propostas que eu acho importante é nós vincularmos os recursos da mineração para que a sociedade veja ou tenha uma percepção melhor de onde o dinheiro da mineração está indo. Não só da CETEM, mas também dos impostos, etc. Seja canalizado para esses aspectos para resolver esse passivo social que o país tem ainda. Não é? Então, em relação a esse aspecto de utilidade pública, também nós estamos em situação bem vantajosa em relação aos países, porque nem todos têm essa declaração expressa. Outro aspecto essencial é o seguinte, é a mineração trazida na Constituição Federal. Vários países trazem a mineração na Constituição, né? Capítulos sobre mineração na Constituição, como nós temos aqui. Por quê, gente? O que entra na Constituição é o que é relevante. Não entra na Constituição o que não seja significante para o país. Né? Isso é importante para nós. Em relação agora aos aspectos procedimentais.
A primeira pergunta que eu faço é o seguinte: o setor já se organizou para saber o que ele quer? Se eu perguntar para alguém, bem, o que o setor, os empresas, as cooperativas querem, me dá uma folha aqui para eu ler agora. Então, há necessidade que haja uma clareza, uma postura, sabe, nós queremos isso. Por quê? Por que vocês querem isso? Não queremos isso, por isso. Ah, mas de onde vocês tiraram isso? Não, eu tirei isso, não foi da minha cabeça. Eu tirei isso por quê? Tem essa experiência foi bem sucedida aqui, foi sucedida ali. Não sai de nada. Ou seja, gente, o empresário, e aqui nós vamos tratar todos como empresários. O empresário planeja. Qualquer manual básico de empreendedorismo fala que nenhum empreendedor age por impulso. Nenhum empreendedor age assim, sem saber o que está fazendo. Tá certo? Então, primeiro, preparar. O que o setor deseja? Em relação a esse aspecto, nós temos o seguinte: o que já existe que nós podemos aproveitar e o que precisa ser mudado. Por quê? Nós vamos dizer que nada da experiência atual serve. Eu também acho meio difícil fazer uma afirmação dessa, né? Então nós temos que aproveitar o que nós já temos, as realidades, as experiências, e utilizar isso. Certo? Segundo, terceiro aspecto em relação ao ponto de procedimento. Por quê? Qualquer coisa que venha no marco regulatório, ou que não seja no marco regulatório, é uma mudança ou aprimoramento da legislação garimpeira, não precisa ser necessariamente no marco regulatório, se esse marco regulatório não sai, pode ser que se busque um aprimoramento da legislação separado. É o seguinte: quais são a necessidade de nós conhecermos exatamente a natureza, o conteúdo do que nós queremos mudar? Então nós vamos o seguinte, só para dar uma ideia, em relação ao que já se conhece no marco regulatório. Então, olha bem, gente, nós não estamos falando aqui de marco. Não é o tema. Eu estou usando só um aspecto do marco para puxar a conversa, como nós dizemos lá em Minas. Os mineiros são considerados bons contadores de casos. Se deixar lá, pegar a gente numa conversa, a gente fica a tarde inteira. Então, eu estou usando só o gancho. Então, há uma perspectiva de que no marco regulatório acabe-se com o regime de permissão de lavra garimpeira e entre com o regime de autorização de lavra, substituindo o regime de lavra garimpeira. Se vem, se não vem, mas é só como exemplo. Aí nós perguntamos o seguinte: por quê? Interessa a alteração do regime de permissão de lavra garimpeira com o regime de autorização de lavra? Quais serão as mudanças substanciais que ocorrerão se mudar o regime de permissão de lavra garimpeira para um regime de autorização de lavra? O que isso modifica? Será que com essa proposta de mudança o governo está tentando enquadrar, ou a proposta está tentando dizer que a autorização de lavra seria um ato discricionário e precário, tais quais os atos administrativos, as autorizações administrativas em geral? Ora, ou será que está mudando de permissão para a lavra garimpeira, para autorização por nada, só para mudar o nome, só para mudar o regime? Então, nós precisamos entender essas coisas, nos preparar com argumentos para
poder debater com qualidade. E eu vou dar uma opinião aqui rapidinho, assim, não interessa para o setor mineral trazer a figura da autorização de lavra. Na América Latina, só tem 2 países que têm a figura da autorização de lavra. Um é a Venezuela e o outro é a Guatemala. Aí eu vi uma vez, eu esqueci de olhar Cuba. Então, voltando para a BH, vou pesquisar. Se poucos países têm a figura de autorização de lavra, será que é o melhor regime? Será que isso não vai trazer uma insegurança para o investidor? Não só para o setor de lavra garimpeira, porque essa autorização de lavra poderia alcançar, por exemplo, os materiais de emprego ilegal da construção civil. Então, é o seguinte, nós temos que nos preparar para o argumento. Então, eu digo, sim, e o Instituto dos Advogados de Minas Gerais, que tem o departamento, tem um único Instituto de Advogados no Brasil, que tem um departamento de direito às minhas energias atuante. Nós mandamos 68 proposições via esse departamento para o MME, na época lá da consulta. 68 proposições organizadas. Proposição 1. Sugerimos isso. Por quê? Por isso. 68. E uma delas foi: não convém ao país criar essa figura da autorização de lavra. Por quê, gente? Porque isso gera insegurança do investidor. Eu não quero aqui entrar em detalhes doutrinários de que a autorização de lavra pode ter natureza jurídica diferente da autorização comum de direito administrativo, não quero entrar nisso aqui agora. Mas não convém passar essa mensagem por vários motivos. Primeiro, foi feita uma pesquisa no Fraser Institute do Canadá e perguntaram para um empreendedor: qual a sua maior preocupação quando você vai pensar em investir em um país? Resposta: segurança jurídica. E depois, lucro. Mas se nós pensássemos no empreendedor que quer ter lucro também, não tem sentido. Mas o lucro não foi o primeiro. Eles querem que o retorno capital, mas o primeiro foi segurança jurídica. Né? Então nós temos que ter cuidado com essas mensagens que nós passamos. E outra coisa, eu vou dar um exemplo, assim, rápido. A nossa Constituição fala: a mineração será exercida via autorização e concessão. Está no artigo 176. Todo mundo aqui conhece de cor, né? Ora, se a Constituição fala que a mineração será exercida via autorizações e concessões, então as permissões de lavra garimpeira seriam nulas? É uma pergunta. Uma pergunta, e não é uma pergunta tão óbvia. Entenderam? Então, daí a importância da nomenclatura como indicador da vontade do legislador. Entenderam? Ok? Então, mas mudou só o nome. Não é. Não muda só o nome. Tá certo? Quando você muda o nome de alguma coisa, isso gera reflexos. Você transmite uma mensagem através da nomenclatura, através da denominação. Então, esse é o primeiro aspecto que eu acho que o setor tem que ficar atento para, de repente, não criar uma situação que possa piorar a condição do setor. O último aspecto que eu gostaria de colocar para você é o seguinte: se nós analisarmos aqueles três componentes que nós falamos, interesse do governo, interesse social, aí incluídas as forças
do empresariado, as forças dos garimpeiros, as forças dos extrativistas, etc., e a nossa realidade econômica, eu vejo um momento muito propício, para que o setor se organize, se prepare, porque os debates não serão ingênuos, para que conquistem uma posição adequada ou até para pleitear um aprimoramento da legislação. E sendo vocês, cooperativados, parte desse vetor social, uma coisa é certa e é a minha última mensagem. É o seguinte: se o setor não se organizar, se o setor não se unir, se o setor não se preparar, não conseguirá avanços. Porque é assim que funcionam, ou é assim que funcionam os componentes das forças que interagem para gerar a norma. Ok? É o recado. Preparação, união, conhecimento para mudarem o que vocês precisam. Bom dia para vocês. Gostaríamos de agradecer muito a disponibilidade do Dr. William Freire. E em nome do presidente da Minacop, gostaríamos de parabenizá-lo pela disponibilidade de todos aqui. No momento, eu gostaria de informá-los que todos vocês que quiserem fazer alguma pergunta para o Dr. William Freire terão 15 minutos para tirar as suas dúvidas. Eu vou, só um minuto antes, por favor, só levantar o braço, a secretária vai anotar os nomes, tá? Então, vou passar a palavra aqui para o presidente da Minacop, o Sr. Washington Charles Coveiro Campos, para fazer as suas colocações. Doutor William Freire, por favor, talvez eu esteja mudando um pouco o raciocínio, mas eu gostaria que o senhor esclarecesse muitos atos que contradizem o artigo 174 da Constituição. Que fosse esclarecido algumas dúvidas que nós temos quando o artigo 174 beneficia muito os brasileiros. Por favor. Olha bem, quando a atividade cooperativa foi trazida para o nível de Constituição, isso mostra a importância e o interesse dos constituintes em relação à atividade. Olha só, quando o aspecto das cooperativas foi elevado à esfera nacional, isso é sinal da importância do tema para os constituintes e mais gente. Naquela mesma constituinte, ela foi resultado das três forças atuantes: vontade do governo, forças sociais e realidade econômica lá em 1921. Não é? Tanto assim foi que veio lá o artigo 170, aquela preocupação lá com as empresas do presidente Capital Nacional e tal. A minha opinião é o seguinte: essa preocupação do constituinte pode ser melhor aproveitada, tá certo? Como? Se a Constituição trabalha e valoriza as cooperativas, como extrair esse melhor elemento disso aí?
Eu não vejo uma situação em que um aspecto social da cooperativa pudesse ser levado à Constituição por nada. Agora, nós temos o seguinte, da Constituição de 88 para cá, são 20 anos. Será que aquele aspecto da Constituição não tratou de uma situação, digamos, momentânea daquela época, ou nós ainda podemos extrair benefício desse artigo? Ok? O artigo está lá, privilegiando a cooperativa no regime cooperativo. Não é? Nós temos que ver como extrair efeitos disso. Dizer que aquele artigo não tem validade nenhuma é um exagero. Eu acho que está lá e tem que ver como extrair benefício dele. Ok? Está em vigor. Bom dia, doutor William Freire. Parabenizo pelas palavras sábias, principalmente quando se volta pela necessidade de organização e preparo dos garimpeiros para a atividade da Amazônia. Eu fico particularmente preocupado com respeito à sustentabilidade da Amazônia. Eu sou docente da Universidade Federal de Rondônia e ministro aula do programa de mestrado em administração, ministro da disciplina de gestão socioambiental. Eu vejo com muita preocupação o olhar que o mundo lança sobre a Amazônia, especialmente com respeito à degradação. Por outro lado, nós temos um problema relativo à realidade sociocultural, ambiental, econômica dos ribeirinhos, dos povos da floresta. E dentre esses elementos que nós chamamos povos da floresta, estão os garimpeiros. O senhor, pelo que eu pude ler do seu acervo curricular, é um expert na área de mineração, na legislação da mineração. E também nós sabemos que Minas Gerais é uma referência no que diz respeito à prática de garimpagem e extração mineral. A minha pergunta está direcionada especialmente para saber do senhor a respeito da legislação. Que 3 pontos fundamentais o senhor levantaria agora para modernizar, demolir e introduzir elementos válidos para a exploração mineral na Amazônia? Seria um olhar técnico, funcional, para modernizar essa legislação. Apenas 3 elementos. Muito obrigado. Eu vou aproveitar, mas não vou dar só 3. Eu vou aproveitar o gancho e eu quero estender um pouco sobre esse assunto. Olha bem, quando nós falamos em sustentabilidade, é outro termo etéreo. O que é sustentabilidade? É usar os recursos naturais e deixar para a próxima geração, que é um recurso mais, que é uma definição mais simples, mas não é assim que funciona. Se nós quisermos trabalhar sustentabilidade de verdade, nós temos que decompor os componentes do conceito de sustentabilidade. Então, quais seriam esses componentes que integrariam o conceito de sustentabilidade? Isso é uma pergunta muito importante, porque quando se fala de mineração, a primeira imagem que se traz é a questão da sustentabilidade ambiental, sobre o aspecto físico, e a sustentabilidade social. É a primeira imagem que vem, então ela é muito relevante. Então, quais são os componentes do elemento da definição de sustentabilidade? Então, eu vou começar. Primeiro, sobre o aspecto social, que foi o motivo da pergunta. Gente, quando nós falamos, eu quero, o senhor provocou, eu quero um slide aqui. Vou organizar o slide aqui de português, eu quero passar para o senhor. Só porque é oportuna essa sua pergunta, sabe? Muito oportuna. Eu não sou muito fã
de parar, mas o senhor tocou num ponto crucial. Vale a pena a gente esperar 2 minutinhos aqui para ver. Quando nós falamos do elemento social, só um minutinho, tá? Desculpa. Vocês viram que eu trouxe, mas não abri. Só abri mediante provocação. Vocês são testemunhas, não são? Eu segurei até o minuto. Mas então é o seguinte, olha bem, por que essa igreja, das mais antigas da Alemanha, está sendo colocada em cima de um caminhão e saindo? Porque tinha uma mina importante embaixo. A mina tem rigidez vocacional e a igreja não tem. Puseram a igreja em cima de um caminhão e tiraram. Agora, para tirar essa igreja, as forças, essas 3 forças que nós falamos, vontade política do governo, social e econômica, não interferiram na decisão de tirar e arredar essa igreja? Claro! O governo se manifestou, a sociedade concordou, porque se a sociedade, essa fosse muito religiosa, nessa igreja ninguém mexe, e se mobilizasse, abraçasse a igreja, e não saía. E a realidade econômica, nós temos uma mina na Suécia, quase um círculo polar. É o seguinte, a sociedade se mobilizou espontaneamente para arredar, para a mina ser expandida. Então, uma cidade que nasceu em torno da guerra. Olha, ou nós arredamos uns quilômetros ou uns metros, ou nós arredamos milhares de quilômetros e sai daqui. Então, a sociedade se organizou e mudou. Então, esse é o primeiro slide da importância da mineração seguinte. Ela tem a rigidez vocacional. O minério está ali. Você vai dizer, mas eu não quero minério no madeira, eu não quero minério aqui, não quero ali. Não adianta. Isso não tem sentido. O outro. Olha bem. Eu participei de uma audiência pública em que a questão da sustentabilidade social estava sendo discutida. Aí apareceu um senhor lá e debatendo sustentabilidade social, que a mineração estava incomodando a comunidade. Aí era uma associação, não sei de que lá, uma associação de moradores, não sei o que. Aí eu pesquisei mais essa associação de moradores, brigando por sustentabilidade social, que a mineração atrapalhando a comunidade deles. Vou explicar qual é a preocupação desse moço. Aqui a mineração, aqui as casas, e aqui, meus senhores, é o campo de golfe do moço. Ele estava preocupado que quando ele jogava golfe, a poeira atrapalhava ele. Essa é a preocupação social que a mineração estava atrapalhando. Faça outra. E qual será a percepção social desse aqui? Será que a percepção social desse aqui não é, gente, eu quero um emprego na mineração, cada mineração para gerar emprego, eu saio daqui. Entenderam? Então, onde eu quero chegar? É que tudo tem 2 facetas. Então nós vamos considerar a questão, o aspecto social, de quem faz a norma, de quem já teve acesso aos bens econômicos, já tem carro, já tem a casa, já tem universidade, trata de dente, tem médico, o filho está na escola, tem roupa, tem sapato, tem aposentadoria. E a visão daquele que vai ser o beneficiário dela. Nem sempre são as mesmas visões. Ok? Tá? E o último, pode passar? Não, passo, né? Pode passar um pouquinho para cima.
Aí, essa é a matança que confirma lá. Eu falei para o senhor, olha que coisa horrorosa. Tá certo? Nós não admitimos isso lá em Belo Horizonte. Então, eu acho que foi muito oportuno a pergunta para dizer o seguinte: tudo tem uma visão de quem vai fazer a norma e de quem vai receber. Então, se eu tivesse aqui algumas proposições para fazer, é o seguinte: primeiro, vamos ouvir a comunidade. Agora, qual é a voz da comunidade? Qual é a voz legítima da comunidade? Será que a voz legítima da comunidade... Não, então, bom, vamos ouvir a comunidade. Nós não podemos ouvir a comunidade da discussão, certo? Para depois eu falar que eu não quero ouvir a comunidade, hein, gente? Não, daqui a pouco. Não é isso. É o seguinte, já que nós estamos aqui avançando para efeitos de tese, de mestrado, de coisa mais avançada, é o seguinte: qual é a voz legítima da comunidade? A voz legítima da comunidade é daquele sujeito que organizou a comunidade, mas ele quer, na verdade, virar vereador. Essa é a voz legítima da comunidade? A voz legítima da comunidade é a que tem interesses ambientais, outros interesses travestidos de interesses ambientais. Vou dar 2 exemplos. Teve um caso lá em Santa Catarina, em que tinha uma onda ambiental batendo na mineração lá, vai bater para valer, sabe? Batendo, aí eu fui lá. Tudo é pesquisa, né, gente? Não podia ter aquele negócio lá da audiência pública, que o resultado aquilo e não ter que pesquisar, não correr atrás, né? Nunca ficaria sabendo qual é o problema da vertente social daquele senhor, né? Pesquisei mais a respeito dessa ONG lá em Santa Catarina. Era o seguinte: era um sujeito que tinha uma construtora e não queria que a mineração chegasse perto do loteamento dele. Tá certo? Então, onde quero chegar? Então, ouvir a comunidade, mas ter atenção de que realmente o que a comunidade está dizendo são aspirações legítimas da comunidade. Então, segundo ponto. Agora, as aspirações da comunidade são legítimas, só que devendo de pés e mãos juntos, que a mineração é uma atividade de utilidade pública e tem um convencimento pessoal de que esse regime que declara não só atividade mineral, mas outras atividades de interesse da sociedade como atividades de utilidade pública. E, por ser de utilidade pública, a atividade mineral, ela pode aniquilar, agir com arbitrariedade em relação a interesses de comunidade? Não. O próprio código dá a solução para isso. Se é uma atividade pública, significa o seguinte: nas atividades públicas, elas têm uma preponderância em relação a uma série de interesses. Tá certo? Então, tem que ouvir a comunidade, mas não perder a perspectiva dessa característica da mineração. Segundo, é necessário ouvir a comunidade. É o seguinte: mas ouvir a comunidade, mas mantendo a mineração, essa característica que eu falei, para conciliar. Tá certo? Outro aspecto, outra questão que eu colocaria é o seguinte: não se fará unidade de conservação sem antes pesquisar o que tem no subsolo. Ponto. Não pode. Nós estamos soterrando riquezas minerais
por falta de planejamento. E depois, mas depois muda. Como é que você muda um negócio que está lá há 10, 20? Muito difícil. Em Minas Gerais, nós já estamos lá em várias situações de negociação, de relocação de unidades de conservação de proteção integral, inclusive, às custas do minerador. Não é? Mas, quando você fala das custas do minerador, você entra no aspecto econômico. Por quê, gente? O Código de Mineração ele é todo estruturado para proteger a mina. Ele caminha na direção da mina, que é o recurso mineral com os 3 componentes, que é a viabilidade técnica, econômica e ambiental. Então, se você, por uma razão ou outra, eleva o componente econômico, você está deixando de criar a mina, porque sem o componente econômico, sem a habilidade econômica, ela não existe. Então nós temos que cuidar, nós temos casos de presente de assentamento de INCRA, em cima de jazimento importante, unidade de conservação terra indígena. Então eu não sou contra, eu acho que tudo tem que ser respeitado. Agora, nada, nenhum tipo de, achar a palavra aqui, nenhum tipo de proteção ambiental será feita, ou ambiental, ou até mesmo de comunidade, não será feito sem antes fazer a pesquisa que tem lá. Tá certo? Eu não quero dar um exemplo, mas na China, o Código de Mineração fala que nenhuma obra de relevância lá é feita sem consultar o DNPM lá. Não sou termo. Eu não sei se o Código de Mineração da China é o melhor exemplo, mas eles têm assim umas ideias bem interessantes lá. Que a gente pode aproveitar, não é só porque é da China, será que não pode aproveitar nada? Entendeu? Lá tem outra disposição interessantíssima também, que é o seguinte: o Estado tem o dever de proteger o minerador regular contra perturbações. Isso aqui já existe, por quê? Não existe nesses termos, mas por princípio existe, porque isso é uma relação de direito e dever. O minerador tem dever de pesquisar, o minerador tem dever de lavrar, mas ele tem o direito de pesquisar e tem o direito de lavrar também, porque uma moeda do nosso mesmo moeda. E o Estado ele tem o direito de exigir, mas tem a obrigação de dar condições também para o exercício da atividade. Então, estamos correndo agora só essas duas. Tá certo? Agora não adianta, gente. O tempo hoje, os tempos são outros. Sabe? Ninguém hoje exerce, ninguém mais hoje fala de direito minerário, ninguém mais fala de direito ambiental. Ninguém fala de direito minerário, ninguém fala de direito ambiental, sem considerar o elemento estratégico. Não adianta. O que hoje existe de mais moderno, vamos assim, aí fora, que está chegando no Brasil agora, chama-se gestão estratégica das relações ambientais. Se você não tiver percepção de quem faz parte das relações ambientais, você começa mal. E quem faz parte da gestão, quem faz parte das relações ambientais, seja do garimpeiro, seja do cooperativo, seja do minerador? Ora, primeiro, comunidade, associações de bairro, prefeito, vereadores, Ministério Público, Judiciário. Isso tudo faz pontes, isso tudo faz parte das relações ambientais que têm que ser geridas. Nós temos um caso lá em Minas, e eu vou dar outro dado para você daqui antes que eu esqueça. Nós teve um estudo em Minas Gerais, e depois eu achei um estudo semelhante na Austrália, em que as atividades de lavra ocupam apenas 0,3% do território nacional. Então nós estamos dizendo que 99,7% do território não tem mineração. Eu achei estranho
Não, eu achei interessante que depois eu vi essa pesquisa, depois pesquisando na internet, achei também um estudo da Austrália também com essa mesma proporção. Em Minas Gerais, no estado minerador, a média de área ocupada com lavra, com construção de lavra, é 0,45% só. Se você vai em Nova Lima, você vai em Conceição do Mato Dentro, são cidades que ainda mais. Tá certo? Né? Vai em Congonhas, mas a média em Minas Gerais é 45% do território. Né? É só um dado aqui para nós. Então, é isso. Agora, essa pergunta é excelente e ocorreu tudo, mas tem mais. Mas precisa não falar uma coisa sem pensar aqui. Doutor William Amaral, sou secretário adjunto da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria da região Norte. E em Rondônia, a gente representa os trabalhadores das indústrias ativas, mineral e vegetal. A gente vê com muita preocupação a conjuntura de Rondônia. Eu tenho dois enfoques para passar para o senhor. O primeiro é que tudo se organizou aqui em Rondônia e depois se desorganizou. Nós já tivemos aqui cooperativas de garimpeiros, nós já tivemos aqui o sindicato dos garimpeiros, né? Envolvendo inclusive a CIES, a CPN, o DNPN, e isso tudo se descartou. E hoje a gente vê uma tentativa de reorganização. Agora, isso é a terceira ou quarta vez que a gente presencia, que a gente testemunha. Esse é um aspecto. O segundo aspecto eu vou retroagir a alguns anos passados, que foi o projeto Radan. Vasculhou a Amazônia e hoje, aonde se deseja investir no setor mineral, se esbarra o índio, porque nós tivemos aqui até um depoimento do parceiro lá de Roraima, para onde ele se mexe, encontra índio pela frente. Mais recentemente, disseram até que tinham invadido a Venezuela e tal para matar índio. Então essas coisas, elas preocupam a região amazônica. Então, esses dois aspectos, Rondônia já fez várias tentativas e não foram de sucesso, né? E essa questão do projeto Radan, que, coincidência ou não, quando se chega para fazer um investimento, ou é área de preservação ambiental, ou preservação permanente, ou é terra de índio. Como o senhor vê isso? Olha, essa questão, eu como cidadão, é uma das questões que mais me preocupa. Primeiro que aqui, ninguém é contra o indígena. Ninguém é contra a preservação ambiental. Tem alguém aqui que seja contra esses dois? Ninguém, gente. Ninguém. O que nós precisamos é movimentar, articular, associar para proteger os interesses de cada um. Não, olha só, não tem milagre, não tem mistério. Sabe? Eu realmente, essa questão me fico, olha só, a Constituição de 88 falou que a mineração em terras indígenas seria regulada por lei. Poxa, até hoje a lei não saiu. Por quê? Eu vou dizer para os senhores o seguinte: por que não saiu? Em função da qualidade do nosso Congresso Nacional. Não estou falando se é bom ou mal. Agora, gente, a qualidade do Congresso Nacional, para bem ou para mal, ela
cada um de nós tem um grãozinho disso ali. Infelizmente, ou felizmente. Então, gente, não adianta. Cada um de nós, no Congresso Nacional, cada um deixou seu grãozinho de areia para essa situação. E a Constituinte refletiu as forças da época. Onde eu estava, onde o senhor estava, onde o outro estava para ter deixado aquilo acontecer? Que forças atuaram? Infelizmente, gente, é assim que funciona. Não tem milagre. Agora, em relação às tentativas, eu vejo isso só como matéria de alegria. E vou dizer para o senhor tentou 3. Não, só não. Houve 3 tentativas. Vamos tentar 7? Não, vamos tentar 70 vezes 7. Eu me permito te chamar de professor, eu acho que é exatamente isso que também representa aqui, pelo seu currículo, que eu também li, e agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui e lhe ouvir, porque era isso, inclusive, que Rondônia há muitos anos poderia já ter ouvido, que era essa orientação jurídica acerca dessa lei caduca que nós temos aí de 40 anos, que infelicita os mineradores, garimpeiros e principalmente o povo de Rondônia e o povo brasileiro. Eu sou jornalista de profissão e bacharel em Direito, fui atraído por esse congresso, uma relação com a cooperativa, representada pelo Washington, também pela mídia. Nós somos fundadores de alguns jornais aqui e um dos principais, que é o Diário da Amazônia. Nessas andanças pela imprensa e também pela vida acadêmica, nós sempre estivemos inquietos. Eu sou da geração 68, aquela que todo mundo conheceu no Brasil, que queimava carros no meio da rua, que viramos rebeldes e que combatemos a ditadura militar. E depois, na vida acadêmica, nós descobrimos uma mineração que veio lá em 67, que já devia ter morrido há muitos anos, enterrado, e ter nascido coisa nova para, inclusive, dar a felicidade ao povo brasileiro. Nessas andanças pela imprensa, nós encontramos na pauta do Diário da Amazônia, uns 5 ou 6 anos atrás, não me lembro exatamente a data, mas é uma data que coincide com a minha estada na Superintendência da Polícia Federal, quando nós fomos convidados para a posse do Dr. Paulo, na época, um gaúcho, e ele dizia na sua posse que ele queria transparência nas ações da Polícia Federal. E poucos meses ele apresentou uma foto, nós tivemos a oportunidade de sobrevoar o garimpo do Rússio na reserva de Cintalargas, e sinceramente, como brasileiro, eu achei aquilo uma grande agressão, não somente à soberania do Brasil, mas ao povo brasileiro e ao povo de Rondônia. A minha vista daquela visão geral da devastação ambiental no garimpo do Roosevelt me pareceu assim como brasileiro que não existia governo, não existia Polícia Federal, não existia povo organizado. Pela experiência que nós tivemos em 68 até 2012, hoje eu diria que aquilo agrediu e agride a qualquer cidadão. Então, companheiro ali da federação, Antônio Acácio, muito bem colocado a sua exposição em relação à questão da legislação interna. Fica a pergunta, para a gente não se alongar muito, porque eu acho que debate é isso, é esclarecimento, enfim, troca de experiências e principalmente o chamado tira-dúvidas. Será que um índio de uma reserva em Rondônia, que está sentado em cima de uma jazida absurdamente grande, ele é dono desses diamantes de melhor qualidade que existe no planeta? Quando a gente aqui em Porto Velho, no meio da rua, aqui na Praça das Caixas d'Água, nós encontramos um índio vendendo um lote para quem quisesse tirar diamante na reserva do Roosevelt. Nós documentamos isso,
nós registramos isso, pegamos o nome do índio, levamos ele para uma casa e disse assim, eu estou vendendo um lote, agora tem que pagar à vista. E numa das nossas andanças, lá em Cacoal, em Pimenta Bueno, nós encontramos dezenas de representantes de joalheiros de Tel Aviv, joalheiros da África do Sul. Encontramos aí muitos representantes desse segmento comercial do diamante, de gemas, joias preciosas. E a maioria deles dizendo assim, ela não precisa nos oferecer, o índio está vendendo para a gente parar. Então o índio, ele não conhece. Quer dizer, a gente imaginava que ele não conhecesse o valor daquilo que ele estava em cima. Mas num encontro com o maior representante deles, o Pio, ele dizia para a gente no jornal, olha, se vocês trouxerem farinha, alguns sacos de farinha, e trouxesse para a gente uns 2 ou 3 enfermeiras, a gente dá um lote para vocês tirarem da mão. Então eu comecei a perceber, ainda no jornal, que aquilo era uma grande brincadeira que estava se fazendo com as nossas riquezas estratégicas e que não são infindáveis. E aquele índio queria trocar diamante por farinha e por umas 2 enfermeiras. Quando ele falou nas enfermeiras, me remeteu a discussão sobre o atendimento à saúde nas terras indígenas, nos remeteu a discussão sobre a soberania das nossas riquezas, nos remeteu a uma reflexão muito grande acerca de como será o fim dessas reservas, quando elas terminam, reservas que não vão ser aplicadas em educação, que não vão ser aplicadas em desenvolvimento estratégico, que não vão ser poupadas, enfim. Essa discussão sobre uma das maiores representações das nossas riquezas de Rondônia, que é a reserva do Cinta Larga, e o seu diamante que está embaixo, que não é dele, mas é da União, e também lá do garimpo da C75, que também é uma grande jazida rondoniense que está aí, que poderia muito bem ser objeto de felicidade para a economia e bem-estar do povo rondoniense do Brasil. A gente pergunta, finalmente, quando o senhor falou da questão da provocação, eu peguei um gancho que o senhor se refere, é muito importante, quer dizer, provocar. O companheiro dizia, nós tentamos 3 vezes. Mas hoje nós temos uma cooperativa que deu um pontapé inicial nessa renovação, que esse ambiente deste congresso pode conter aqui milhares e milhares de pessoas, mas são os reprodutores de tudo aquilo que aconteceu e que vai acontecer ainda até domingo, e que eu acho que foi o pontapé inicial. Enfim, o senhor considera que essa, por exemplo, nós encontramos um policial rodoviário com 80 pedras de diamante no bolso. Ele não está preso. Nós encontramos vários representantes de empresas internacionais com sacos de diamante lá dentro dos hotéis em Cacoal. E a Polícia Federal está lá no garimpo, está uma área gigantesca. Quer dizer, existe TPM? Existe fiscalização da Polícia Federal? Existe Congresso Nacional desse país? Existe Assembleia Legislativa desse país? Existe Câmara de Vereadores dessas cidades, lá na área dos garimpos? Parece que não. Quer dizer, fica a dúvida. Vamos provocar? Vamos provocar. Vamos começar, e aí eu desafio a cooperativa, desafio aqueles que fizeram esse congresso aqui, que estão fazendo esse congresso. Vamos pedir a primeira audiência pública para a reserva do Rústico, para saber se os índios que estão em cima daquela jazida são mais donos do que nós, o povo brasileiro. Olha, a preocupação do senhor é a minha e é a acredita de todo mundo aqui. Aí eu teria assim, várias formas de abordar. A primeira é que eu compartilho dessa indignação, sem desmerecer o índio, sem desmerecer a natureza de jeito nenhum. O que eu entendo é que precisa de coordenar isso para não ficar desse jeito. 2. Eu anotei aqui o seguinte: nós temos que distinguir a questão da questão da garimpagem por necessidade, da garimpagem por opção. Eu vejo uma diferença muito grande nisso aí, porque eu vejo a garimpagem por opção como um segmento econômico e social importante. Porque, gente, a garimpagem é integrada à realidade cultural e econômica daqui.
Mas a garimpagem por opção, não aquele quadrado que não tem opção, outro meio de subsistência, e que se vai aventurar o garimpo para não morrer de fome. Então, nós temos que distinguir bem essa questão, estruturar para que todos possam ser garimpeiros de produção, que é uma produção bonita, digna. O Brasil foi construído na cadeia. Essa é a verdade, na cadeia. Bom, eu digo o seguinte, não há outra fórmula senão mobilizar. Não há outra forma senão mostrar força, mostrar coordenação. Por quê? Há outras forças, há outros interesses atuando. Nós temos outros interesses pessoais de comunidades indígenas que se lucram dessa situação. Tá certo? Porque quando a Constituição fala em proteger o indígena, é o indígena aculturado, que está lá precisando de proteção, mas não o índio que já se modernizou, já tem celular, tem tudo, a origem da noção não é esse. Então há um pouco de desvirtuamento também em relação a esse aspecto. Então, é o seguinte, não há fórmula mágica. Olha, se nós, o senhor que é um jornalista, o senhor pode testemunhar centenas de casos, de situações em que as forças sociais pareciam insignificantes e de repente mudam o mundo. Quem pensaria que o mundo de Berlim pudesse cair 5 anos antes, quando ele caiu? Nunca. Tá certo? Então, ninguém pode subestimar a força da organização social. Como? Mas ninguém pode subestimar também a força econômica, o poder econômico. Outra, em Belo Horizonte, teve uma palestra sobre política mineral. Política mineral e soberania nacional. E o tema de última lá é o seguinte: como interessa aos governos estrangeiros, ONGs, etc., manter a interferência no Brasil, principalmente na Amazônia, em função das suas riquezas, eu diria até em função das suas fragilidades. Porque se você está lá em São Paulo, as coisas são mais rápidas, tudo está na internet, está no Twitter, as coisas espalham, se coordenam mais rápido. Aqui na Amazônia ainda tem a função do gigantismo. Então, a conclusão do seminário lá foi muito interessante, é o seguinte: nós não podemos desprezar as forças e o interesse internacional que desperta na Amazônia. Seja a questão econômica do comprador de diamante, sejam outros interesses maiores. E nós, como cidadãos, né, temos que cada um fazer sua parte para alertar, para organizar, porque senão não muda nada. Tá? É uma preocupação legítima, mas só a estruturação, a mobilização vai mudar. Cadê os representantes da sociedade, que seriam os políticos? Nós não olhamos. O que está aí é um pedacinho de cada um de nós. Felizmente, eu não temos hoje. Doutor William, o senhor já Localizar quem está falando. O senhor já nos conhecemos um pouco, e todo mundo que está aqui. Não quero me alongar muito, porque o tempo está resumido. Mas é necessário. E, primeiro, quero dizer que aparece que a gente aproveitou para marcar com perguntas avaladoras ao senhor, mas não é, porque a vossa sabedoria é que nos avala e nos abre a memória para fazer as perguntas que estão sendo feitas. A gente sabe que o que se trata aqui deste seminário, como no universo todos, é uma preparação, como o senhor acabou de concluir, e a comunidade, a classe tem que se preparar
para poder exercer essa atividade de uma forma que o governo, por exemplo, quer ver, o Congresso Nacional e a população, a sociedade do garimpeiro, ele é capaz de desenvolver sua atividade com consciência ao meio ambiente, aos direitos indígenas, que é onde está o grosso da nossa mineração brasileira. Mas, apesar de tudo isso, que a nossa preparação, o nosso início de preparação está bastante devagar, poderia já ter se concluído há muito tempo. Mas a minha pergunta é: o senhor não acha que, na sua opinião, já foi quase respondida essa minha pergunta pelo senhor mesmo? Falta vontade dos nossos governantes do nosso país, estadual, municipal, federal, porque eles não estão levando em consideração o trabalhador garimpeiro e, para concluir, na minha mente, eles estão mais voltados para os interesses internacionais, que são os grandes monopólios que traz a nossa governança brasileira a nos atingir e nos incomodar com essa falta de esperança. Diga-se falta de esperança, a gente fica quase sem esperança de vencermos essa questão. Eu só concluo essa pergunta o seguinte: lá em Roraima, eu não vou dizer que sou o mais certo, que está tudo 100%. Nós fundei sindicato porque eu vi a necessidade de descentralização do trabalho do garimpeiro, fundei a cooperativa, batalhei um período de 6 anos em Roraima, Brasília, até que o Conselho de Defesa Nacional aprovou essa cooperativa funcionar como empresa de mineração, importação, exportação e comercialização do Brasil ao exterior. Então, está preparado. Inclusive, a minha viagem aqui agora, eu fui para o Brasília para acabar de prestar esclarecimento de cada mudança que tenha dessa cooperativa ao Conselho de Defesa Nacional. Eu fiz um trabalho pela Reserva Garimpeira de Itapequém. Fui com o Carlos Lessa, quando era presidente do BNDES, lá no 14º andar do gabinete dele no Rio de Janeiro, na sede do BNDES, que ele me chamou e queria que o BNDES investisse no meu projeto. 14 milhões de reais na época para o projeto de desenvolver o trabalho da Reserva Garimpeira de Itapequém. Está todo mundo lá, na miséria, e por fim criaram uma estratégia de querer transformar a Reserva Garimpeira de Itapequém em reserva ecológica. Isso não existe, passando por cima de 4 alvarás de pesquisas que a gente tinha, faltando 10% para acabar de concluir a pesquisa. Estourou o tempo, perdemos a credibilidade, a chance de conseguir esse recurso do BNDES, Carlos Lessa saiu da presidência. A nossa presidente da República, não estamos aqui para pretejar, nós estamos aqui para ser realistas. É hora de dar o grito de libertar, é hora de ser todos por Tiradentes. A questão da mineração como Tiradentes foi pela liberdade do Brasil. Eu diria, me perdoe, senhores presidentes, porque é muita covardia nossa, não temos a coragem, nós, todo mundo que teve Tiradentes um só. Então nós temos que ter isso. A nossa presidente lançou um projeto, eu estava em Brasília quando ela disse Brasil sem miséria, lá em Alagoas, me perdoe se não foi em Alagoas, foi em Sergipe. Mas eu assisti e anotei tudo. Dizendo Brasil sem miséria, meu e-mail. Eu mandei um relatório referente à Reserva Garimpeira de Itapequém e o exército que ela convocou para tirar 12 garimpeiros há poucos tempos da reserva indígena, por necessidade de estar lá, gastando milhões e milhões. Eu falei para o secretário do Ministério de Minas e Energia, disse: olha, é uma vergonha, nossa presidente não quer me ajudar a controlar e organizar a Reserva Garimpeira de Itapequém, a única livre que nós temos no Brasil, e gasta milhões para retirar 12 garimpeiros, e lançou um projeto Brasil Sem Miséria, que vai pedir mais de uma marcação que as nossas autoridades não têm interesse. Mas, como o senhor disse, 70 vezes 7. Eu acho que eu já passei de 70 vezes 7 e já estou querendo arriar a espada, mas a coragem ainda está dizendo, vai em frente. Essa é a pergunta. O senhor não acha que há uma marcação do governo com a classe garimpeira, voltado mais para os grandes monopólios das grandes mineradoras internacionais? Em relação a esse assunto, uma vez eu participei de um lançamento de uma campanha de um deputado e tinha uma audiência de 200 pessoas. E esse deputado, ele falou assim, abertamente para quem quisesse ouvir. Ele lá de candidatura, plataforma, não sei o que, política.
E eu vou assim, gente, olha, primeiro eu vou olhar os meus interesses, depois vou olhar os interesses do partido, e depois vou cuidar das outras coisas. Isso, o microfone aberto para quem quisesse ouvir. Tá certo? Então, eu entendo que isso faz parte do nosso processo sociopolítico cultural. A gente repetiu isso umas 10 vezes, mas infelizmente ou felizmente, por que nós temos mais que felizmente? Nós estamos bem avançados em relação a outros países, outras culturas. Podemos também achar que nós somos o pior dos mundos, não, né, gente? Tem coisas boas no país, não é assim. Mas então é o seguinte, não adianta, é só evoluindo, aglutinando, mostrando a importância desse setor produtivo, desconstruindo a ideia de que o garimpeiro ele só degrada o meio ambiente, e por aí, sabe? Há um trabalho, um mergulho enorme para ser feito, para desconstituir essa imagem e mostrar os benefícios que o setor pode trazer, os benefícios sociais, benefícios econômicos e até benefícios ambientais. Isso você organiza, aglutina os garimpeiros, você impede que os garimpeiros que trabalham da forma descontrolada possam continuar fazendo isso. Então, gente, não há milagre, não há mistério. Visão empresarial, que foi o Somedo que fez aqui, lançou essa palavra aqui. Visão empresarial, planejamento, coordenação, investimento, persistência, não fazer nada impensado, nada de afogadilho. Não tem outro mistério, não tem outra opção, ok? E esse aqui, esse congresso, esse seminário, é um passo importante, não é? E outra, vou voltar para casa e vou dizer o seguinte: fui a Porto Velho e participei de um negócio incrível. Podem contar com isso. Bom dia, meu nome é Adalto, e fui atraído por esse congresso aí, até por, de certo modo, ser atingido num assunto que eu vou, aqui da provocar, em certo modo, uma discussão, em relação ao conflito, entre a geração de energia e a mineração, Então, no cenário nosso atual, hoje, com os impactos das usinas, não só a mineração, nós sabemos que as duas atividades são importantes, mas não só os garimpeiros, mas principalmente também o pessoal que produz material para a construção civil, e engana-se que só essas pessoas que são prejudicadas, porque o produto final disso é a sociedade, porque ela atinge toda a sociedade a partir do momento que uma atividade coíbe a outra. Então, só dei um apanhado geral nesse sentido, para chamar a atenção e a provocação em relação ao que foi promovido em relação a esse cenário atual. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: em relação ao aspecto de como foi feito o bloqueio, bloqueio para mineração em algumas áreas promovidas pelo DNPM, e que esse bloqueio, às vezes, não separou o que era atividade nova do que era atividade posterior que poderia ser especulativa. Aqui, só para dar um apanhado geral, o bloqueio foi realizado e pegou atividades que já estavam sendo feitas com as novas também, o que, no meu ponto de vista, não é correto. Segundo aspecto, que esse bloqueio pegou vários detentores ou requerentes ativos minerários. Então, aí você for pegar uma listagem desses títulos minerários, é um grande número de títulos minerários. Então, o que aconteceu? Aconteceu que começou o processo de bloqueio, mas pelo que eu vi, estudei o processo de bloqueio aí,
nenhum minerador foi chamado para se defender desse bloqueio, que é o princípio de você ter o princípio de se defender da oportunidade, né, de defesa, né? Isso, então, é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto, em relação não só os garimpeiros, mas algumas outras pessoas que já tinham títulos minerários vigentes, né, que, a certo momento, o DNP me chamou, né, para fazer um termo de renúncia. Olha, como que eu tenho título minerário, tenho direito, né, que às vezes se fala que é um direito precário, o senhor sabe que não é, né? Que a partir do momento que tem atividade, chega assim e fala para o senhor: não, você não tem direito mais, eu quero que você faça um termo de renúncia. Aí se eu não faço, eu caço seu título. É isso, nesse cenário que eu queria provocar essa discussão, né? E a opinião do senhor, se isso é correto ou não. Pediu um termo de renúncia de pessoas que já tinham título minerário já vigente, né? E se ele não fizer a cassação do título minerário. Bom, em relação a esse assunto, há vários aspectos. Primeiro, nós temos que entender o contexto que essas grandes hidrelétricas entraram em discussão. Foi logo depois daquele apagão energético, das coisas que esse assunto ganhou tudo. Certo? Pois, nós podemos entender que para as hidrelétricas há uma rigidez profissional, pelo menos relativa também. Tá certo? Em função de locais mais adequados para a instalação. Terceiro, não só em relação às hidrelétricas, mas em relação a estradas, é muito comum, toda vez que se anuncia um requerimento desse, quando a gente sai requerendo para criar uma vantagem para ele, certo? Isso é uma realidade. Só para fazer esses 3 pontos, para começar a direcionar. Então nós temos que separar aí, por exemplo, se tiver uma concessão de lavra, certo? Então, em relação à concessão de lavra, está claro que ela tem que ser indenizada previamente, inclusive por cessante, etc. A base da concessão de lavra, para pagar de pesquisa, que a gente pesquisa, a posição do governo é que isso seria expectativa de direito, etc. E é uma discussão que ainda não foi implementada no judiciário. Então, o que acontece? Se nós pensarmos que o governo não tem força, nós estamos enganados. O governo tem força, quando ele quer fazer, ele faz. E resta aos prejudicados, e não só em relação à mineração, nós temos várias outras situações que eu chamaria de poder de império, e o governo toma a decisão e arca com as consequências. Né? Então, é o seguinte, na minha opinião, eu entendo que é uma discussão que vai acontecer com o marco regulatório, que, em função da característica mineral, existe um momento em que o minerador faz um pacto de investimento com o Estado. Tá certo? É o momento que ele fala do requerimento. Então, essa ideia de que ele só tem o direito adquirido a partir da concessão, isso não é doutrinariamente correto. Só que, como a posição do governo é contrária, e não há precedente jurisprudencial consolidado em relação a isso, é o que está vigorando. Tá certo? Ou seja, o governo faz, os interessados que recorram à justiça. E aí é a mesma coisa. Gente, o interessado é grande ou é pequeno? Ora, se o interessado é pequeno e desestruturado, ele vai ter dificuldade. Se o interessado é grande e estruturado, ele tem mais condições de fazer isso nas várias ações econômicas e ações sociais. Eu, do meu ponto de vista, nós temos que separar o que é legítimo e o que é ilegítimo e tratar os legítimos com legitimidade.
e do meu ponto de vista não foi o que aconteceu. Mas não há muito o que fazer, não. Eu não vejo hoje um ambiente favorável de proteção do judiciário. A justiça hoje é muito demorada. Você tem juízes até pessoalmente interessados, mas a estrutura. Hoje você vai discutir uma ação de indenização no judiciário, são 15 anos. Como é que você faz? Bom dia, eu sou conselheira tutelar em Porto Velho, né? Então eu falei aqui que às vezes a gente precisa ter voz. E eu fui a terceira a pedir, solicitar, e não sei por que eu não pude falar. Eu disse para ele que o brasileiro ele tem que ter voz em todo o Brasil, e se sair fora do Brasil tem que representar o Brasil. E nós não podemos deixar de maneira nenhuma, porque lá atrás as pessoas me viram pedindo. E é importante. Sou filha de garimpeira, sou conselheira tutelar, hoje aqui em Porto Velho, trabalho com criança e adolescente e quero dizer ao senhor, conheço mineradores, conheço garimpeiros e sei que minerações pagam mais de 3 milhões de reais de ICMS aos governos, principalmente em Rondônia. Então, o que nós queremos? Eu conheço a Lei de Gestão de Florestas Públicas, quero dizer ali para o meu amigo advogado que, como você disse, tem policial federal que foi encontrado com minério, com diamante dentro do bolso. Quero dizer a você que quando foi começado a falar da Lei de Gestão de Florestas Públicas, foi encontrado um senador furtando urânio aqui na Amazônia. Um senador que trabalhou a lei de gestão de florestas públicas. E sei, nessa época, eu me senti injustiçada, porque também sou filho de índio e também acho que a terra é nossa. Lá diz, é de domínio da União, mas União somos nós. O que eu acredito é que o poder público, ele não acompanha a situação dos garimpeiros. Um exemplo de que não sou contra a mineração, não sou contra mineradores, nem contra garimpeiros. E eu também sou de acordo que a gente preserve a nossa nação. Só que derrubou uma árvore, o poder público vai lá e fala, você tirou o diamante, vamos aqui arrumar, vamos plantar. Agora, não se pode continuar assim. Por exemplo, as mineradoras pagam muito dinheiro ao governo brasileiro. E eu sou de prova, porque eu atendo criança e adolescente nas mineradoras. Quando um garimpeiro precisa, doutor, de um exame, se uma cobra morde, tem que vir a quase 200 quilômetros de Porto Velho, atrás de um médico. E tem alguns que já até morreram, eu acho, sabe? Não tem nenhum posto de saúde próximo. Crianças, muitas pessoas querem ficar com as famílias nas mineradoras. Próximo das mineradoras não tem uma escola, que é o direito subjetivo obrigatório. Não existe. Então, assim, quando se fez a Lei de Gestão de Florestas Públicas, que entrei na justiça, quem quiser pode ver na internet, há muitos anos atrás, que agora está essa luta em Brasília por causa da Lei de Floresta, né? O Código Florestal, não é isso, doutor? Eu também não entendo direito, eu sou advogado. Porém, porque muitos de vocês não acompanham as leis. E nós precisamos estar atentos. Nós brasileiros, somos bem vistos no exterior porque nós temos tudo. Nós temos cultura, nós temos pessoas inteligentes, nós temos ouro, diamante, tudo. Urânio, que todo mundo é de olho aqui. Então, o mundo é nosso. Nós ajudamos o mundo porque o mundo é nosso. Então, o que nós, conselheiros tutelares, quero dizer para o senhor, que apesar da gente não trabalhar no garimpo, mas nós
e com os garimpeiros. E nós estamos de olho sim. O que nós queremos nesse congresso é deixar claro para o poder público que nós queremos saúde e educação, não é só para criança e adolescente, mas para todos nós brasileiros, que é de direito, está na Constituição Federal. E não é preciso fundo nenhum para garantir saúde e educação, porque nós já pagamos nossos impostos. É importante sim ter fundos, mas não para a saúde e educação, que já está garantido na Constituição Federal. O que nós precisamos exigir do poder público, já estou acabando, é que precisamos que o poder público tenha pessoas capacitadas para coordenar o reflorestamento no garimpo e em todo lugar que nós trabalhamos no minério. Não é proibir, é conscientizar que o Brasil é nosso, precisamos proteger. Então, nós somos ricos e é por isso que nós temos que lutar e cobrar a Constituição, tirar do papel. Muito obrigada. Eu só queria agradecer muito a oportunidade de ter estado aqui e vou dizer o seguinte, eu vou me retirar agora porque eu tenho uma bomba para pegar para voltar para casa, levando a lembrança muito agradável desse dia aqui. Muito obrigado a vocês todos.